Fala pessoal, aqui é o Lucas e hoje eu estou começando uma série de vídeos que vai falar sobre a Maratona Regional de Programação. A competição aconteceu no final de semana e contou com a participação de mais de 700 equipes do Brasil inteiro, sendo que algumas equipes que tiveram um bom desempenho se classificaram para a final nacional, que vai acontecer em novembro em Foz do Iguaçu. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma solução para o problema D da prova, que era um dos mais simples. Esse problema se trata de números despojados, que é uma definição que é dada no próprio problema. Bom, aqui ele diz, um inteiro é despojado se ele pode ser escrito como um produto de dois ou mais primos distintos, sem repetição. Isso é muito importante, a gente tem que focar aqui, que ele pede para que a gente tenha dois ou mais primos, então não pode ser um único número primo, e tem que ser sem repetição. Então a gente não pode ter um número que é a multiplicação de um primo mais de uma vez, mesmo que esse número também tenha outros primos multiplicando. E a entrada do problema consiste em uma única linha que vai conter um único inteiro n, e esse n pode ir de 1 até 10 elevado a 12. Também é muito importante a gente tomar cuidado com esse limite, porque a gente viu no vídeo de complexidade que, para uma entrada desse tamanho, nem todo algoritmo vai ser rápido o suficiente para passar no tempo. Na verdade, se nosso algoritmo for odd n, por exemplo, ele vai ser muito lento e o nosso algoritmo não vai passar. A gente precisa de um algoritmo que seja, no mínimo, odd raiz de n, que é bem mais eficiente, e a gente vai ver como que a gente pode fazer isso. Bom, agora que a gente já se atentou com a entrada, vamos dar uma olhada na saída. A saída pede que o nosso programa deve produzir uma única linha com um inteiro representando o número de divisores despojados de n. Então, não basta apenas a gente descobrir se o número dado na entrada é despojado. A gente tem que descobrir a quantidade de divisores despojados que ele tem. Então, é um problema um pouco mais difícil. E aqui ele tem alguns exemplos de entrada. Por exemplo, o 252 tem 4 divisores despojados. Esse número grande tem 1013 e assim vai. Bom, existem duas soluções para esse problema. A primeira solução, que eu particularmente acho mais simples, envolve um pouquinho de teoria. Então, talvez ela seja um pouco mais difícil de deduzir para quem não tem a teoria, porém, se você já conhece a teoria por trás, ela vai ficar bem mais fácil. E a segunda solução é uma solução que não vai exigir nenhum conhecimento prévio, porém ela vai precisar de uma sacada. Então, pelo menos para mim, ela é um pouco mais difícil. Para entender a primeira solução para o problema, a gente vai ter que lembrar um pouco de quadrados perfeitos. Bom, o quadrado perfeito vai ser um número a ao quadrado, sendo que a é um inteiro, e os primeiros quadrados perfeitos são 1 ao quadrado, que é igual a 1, 2 ao quadrado, que é igual a 4, 3 ao quadrado, que é igual a 9, e assim por diante. Agora que a gente lembrou o que é um quadrado perfeito, eu vou fazer uma afirmação. Um número qualquer x só vai ser despojado se e somente se ele não for múltiplo de nenhum quadrado perfeito e se ele não for primo. A segunda parte da afirmação é óbvia, certo? Porque se o x for primo, então ele não pode ser despojado, porque a gente já definiu que o número despojado é um produto de dois ou mais primos. Então essa parte é fácil. Agora a gente vai entender por que essa afirmação aqui de cima também é verdade. Primeiro, vamos supor que o x tem algum divisor que é um quadrado perfeito, então ele é múltiplo de algum a quadrado. Sendo assim, o x vai ser igual a ao quadrado vezes algum k, certo? Sendo que o x ao quadrado é múltiplo de algum a ao quadrado, vamos expandir aqui primeiro para a vezes a para ficar mais fácil de visualizar. Se a gente fizer a faturação do a em números primos, a gente vai obter uma faturação do tipo P1 vezes P2 até algum PK, sendo que todos os P's aqui são primos e não necessariamente eles não têm repetição, pode ter repetido. Mas isso não importa, porque como a gente tem o a duas vezes, então todos esses fatores vão aparecer duas vezes. E sendo algum repetido ou não, com certeza o P1, o P2 até o PK vão aparecer no mínimo duas vezes. Então, pela definição, o x já não é despojado. Mas, e se o x não for múltiplo de nenhum a quadrado? Será que a gente pode garantir que ele realmente vai ser despojado? Sim, porque vamos imaginar que ele não é múltiplo de algum a quadrado e, mesmo assim, ele não é despojado. Então a gente está tentando afirmar o contrário do que a gente quer provar. Bom, se ele não é múltiplo de nenhum a quadrado, mas ele também não é despojado, então ele vai ter dois divisores.
P1 e P1, que são dois fatores primos e estão repetidos. Mas, se ele tem dois fatores P1 repetidos, então ele também é múltiplo de P1 ao quadrado, e, portanto, ele não é despojado. Então, a gente acaba de provar por contradição que se o x não for múltiplo de nenhum ao quadrado, ele com certeza é despojado. Agora que a gente já provou isso, fica fácil de ver a primeira solução, certo? A gente precisa pegar o nosso número n da entrada, olhar todos os divisores de n, e para cada divisor a gente tem que descobrir se ele é despojado ou não, usando essa regrinha aqui, de ver se ele é múltiplo de algum ao quadrado. O algoritmo então vai se seguir da seguinte forma. A gente vai ler um número n, e então a gente vai iterar em todos os números de 1 até raiz de n, e aqui a gente tem uma parte importante, porque a gente quer encontrar todos os divisores de n. A gente poderia fazer isso iterando de 1 até o próprio n e descobrindo quem é divisor para cada x. Porém, se a gente fizer isso, a gente vai ter uma complexidade do algoritmo de no mínimo O de n. E a gente sabe que se o algoritmo for O de n, ele não vai passar no tempo. Então, a gente vai olhar até só a raiz de n. Mas por que isso funciona? Bom, a gente sabe que a gente pode olhar só até a raiz de n, porque para cada divisor de n que eu tiver abaixo de raiz de n, vamos chamar esse divisor de x. A gente sabe que n vai ser igual a x vezes algum y, certo? Bom, então a gente encontrou não só um divisor, como dois, porque além de o x ser um divisor do n, o y também é. E esse y garantidamente vai ser maior que a raiz de n. Então, para cada divisor de x menor que a raiz de n que a gente encontra, a gente também vai encontrar um outro parente dele que é maior que a raiz de n. E a gente também pode dizer o mesmo para um divisor de n que seja maior que a raiz de n. Para todo divisor de n que for maior que a raiz de n, também vai ter um parente dele que é menor. Então a gente nunca precisa olhar para os números que são maiores que a raiz de n. A gente faz a busca só até a raiz de n e para por aí. Bom, dado que a gente vai fazer essa busca, a cada x que a gente for verificar, a gente vai ter que testar duas coisas, certo? A gente tem que testar se ele é múltiplo de algum quadrado perfeito e se ele é primo. E a gente pode fazer, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos direto para o código para a gente ver como que ele vai ficar. A primeira parte do código é uma função para verificar se um número x qualquer é despojado ou não. Vamos ver como que ela funciona. Se o x for igual a 1, a gente já sabe que ele não é despojado, porque ele não vai ser produto de dois primos. Então, a gente vai assumir que o x é primo e vai fazer um for para descobrir se ele é primo mesmo ou não. E ao mesmo tempo, nesse for, a gente também vai verificar a nossa outra condição, de que o x não pode ser múltiplo de nenhum quadrado perfeito. Bom, vamos dar uma olhada aqui dentro do for. A gente tem duas condições. A primeira condição é para verificar se o x é múltiplo de i ao quadrado. Se ele for múltiplo de i ao quadrado, então ele vai ser múltiplo de um quadrado perfeito, e portanto a gente já pode retornar zero, porque com certeza ele não é despojado. E se o x for múltiplo de algum i, então a gente sabe que ele não é primo, e isso é bom, porque sendo que ele não é primo, basta ele não ser múltiplo de nenhum outro i ao quadrado, e a gente pode retornar aqui embaixo que ele é despojado se ele não for primo. Porém, se ele for primo, se a gente nunca entrou nessa segunda condição, a gente vai retornar zero aqui, porque ele também não é despojado. Agora vamos dar uma olhada na main. Na main, a gente vai ler o número n, que vai ser a entrada do problema. A gente vai inicializar a variável ans, que vai armazenar a nossa resposta. E a gente também vai fazer um for, de 1 até a raiz de n, para a gente olhar todos os divisores do número da entrada. Lembrando que, para cada divisor i que a gente encontrar, vai ter outro divisor que é maior que raiz de n, que vai ser o n sobre i. Basta a gente verificar aqui se o i não é igual ao n sobre i, no caso em que ele é a própria raiz de i, e a gente está de boa. A gente pode chamar a função verifica despojado para o i e para o n sobre i, e no caso de um dos dois ou dos dois serem despojados, a gente vai somar o valor 1 na resposta. Depois que a gente sai desse for, a gente já vai saber, para todos os divisores de n, quais que eram despojados e quais que não eram. E a gente vai ter essa soma na variável ans. Então, basta a gente imprimir ela e a gente vai ter a resposta. A segunda solução, que é um pouco mais teórica, se baseia no fato de que todo divisor de qualquer número x vai ser um produto de um subconjunto dos primos que fatoram o x. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. O número 30, que é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Esses são os fatores primos que formam 30. Qualquer divisor do 30 vai ser o produto de alguns desses fatores aqui, um ou mais. Então, ele vai ser um subconjunto desse conjunto. Por exemplo, o número 15, que é um divisor do 30, é 3 vezes 5.
O 6, que é outro divisor do 30, é 2 vezes 3. O 10 é 2 vezes 5. E o próprio 30 vai ser o múltiplo de todos os fatores. Agora vamos pensar em um número que tem fatores primos repetidos. O 60, por exemplo, que é 30 vezes 2. 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. No caso do 60, assim como no 30 ou em qualquer outro número, todos os divisores dele vão ser um subconjunto dos fatores primos que o formam. Então, a gente vai ter alguns divisores, como a gente viu lá atrás, que são quadrados perfeitos, que são o 4 e todos os múltiplos de 4 que também aparecem aqui. Por exemplo, o 4 vezes 3, o 4 vezes 5, o 4 vezes 15. Representando o número dessa forma, com fatores primos, fica muito fácil de a gente ver que o número de divisores despojados de qualquer número vai ser exatamente o número de subconjuntos desses fatores primos que tem pelo menos 2 fatores e não tem nenhuma repetição. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar todas as cópias, deixar o nosso conjunto sem duplicatas e, então, calcular quantos subconjuntos de tamanho pelo menos 2 esse conjunto tem. O bom é que a teoria dos números ajuda a gente a fazer isso. A gente sabe que, dado um conjunto S com k elementos, o número de subconjuntos desse conjunto com k elementos vai ser exatamente 2 elevado a k. E a gente quer só os subconjuntos de tamanho no mínimo 2, certo? Então a gente tem que remover todos os conjuntos de tamanho 1, que são exatamente k, porque o número de elementos aqui é k, e a gente também tem que remover o número de subconjuntos vazios, que são exatamente 1. Ou seja, o nosso algoritmo ficou muito simples agora, não é mesmo? A gente vai ler o número n, que foi dado como entrada. A gente vai encontrar a fatoração dele em números primos, P1, P2, até Pk, assumindo aqui que a gente já removeu as duplicatas. E, sabendo essa quantidade k, basta a gente imprimir na resposta. 2 elevado a k, menos 1. Vamos dar uma olhada agora em como que fica o código. A primeira coisa que a gente faz no código é ler o número n de entrada e criar um conjunto. Esse conjunto do C++ é legal porque ele não armazena duplicatas. Então a gente pode inserir todos os fatores primos do n aqui, que ele vai remover as duplicatas automaticamente para a gente. E aí, basta a gente encontrar o tamanho do conjunto S, que também existe uma função para isso, e imprimir 2 elevado a esse tamanho, menos o tamanho, menos 1. Aqui, a gente vai começar a fatoração. A gente começa assumindo que o n é divisível por 2, e a gente vai testar se isso é verdade, para todos os fatores, não só o 2, mas também o 3, o 4 e todos os números até 1 milhão, ou eu só paro isso se eu já terminei de fatorar o n, ou seja, se o n for igual a 1, eu também saio desse laço. Aqui dentro do laço é simples, eu verifico se o nosso fator atual é um divisor do n. Se ele for um divisor, então ele é um fator primo. A gente vai inserir ele no conjunto e dividir o n pelo fator, até que o n chegue a 1, ou até que o fator chegue a 1 milhão. Isso é importante, parar no 1 milhão, porque se o n for um número primo maior que 1 milhão, então a gente tem um problema. Nenhum fator menor que 1 milhão vai ser divisível por ele, e ainda assim a gente não vai ter conseguido fatorar o número. Mas não tem problema. Se a gente não encontrou nenhum divisor até 1 milhão, e o nosso limite para o n só vai até 10 elevado a 12, que é 1 milhão ao quadrado, então com certeza a gente sabe que o n é primo. E aqui a gente pode, nesse if, colocar o próprio n no conjunto, porque ele é um primo. E, finalmente, a gente imprime aquilo que eu falei. 2 elevado ao tamanho do conjunto. Lembrando que esse deslocamento aqui faz exatamente isso. Calcula 2 elevado a qualquer coisa que você colocar aqui. Menos o tamanho do conjunto, menos 1. É assim que a gente resolve o problema D da prova. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Espero que minha explicação tenha ficado clara. Se vocês tiverem alguma dúvida ou querem deixar qualquer feedback sobre o vídeo, deixa um comentário aí embaixo que eu vou ler e já respondo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí e dá um like para ajudar o canal. E por hoje era isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha uma ótima noite e até a próxima.